Boa noite, irmãos. Vamos continuar essa série de estudo e hoje estudaremos a segunda epístola de João, que tem apenas um capítulo e 13 versículos. Faremos a leitura. Peço aos irmãos que acompanhem suas Bíblias. Segunda epístola de João diz assim: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Versículo 4. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmo, para que não percais o que ganhaste, antes recebeis plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebereis em casa, nem tampouco o saudeis. Quem o saúda participa das suas obras más. Versículo 12. Tenho muito que vos escrever, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Antes espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Que Deus aplique suas palavras em nossos corações. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui, Pai, estudando a tua palavra. Que esses textos possam falar aos nossos corações. E além de falar aos nossos corações, possam habitar para sempre em nossas vidas e possam ser a nossa regra de fé e prática. Ser com esses ensinamentos, que possamos estudar, entender a tua palavra e praticar essas santas palavras em nossas vidas. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a segunda epístola de João, também foi escrita pelo próprio João, o filho de Zebedeu, um dos discípulos de Jesus. E a ênfase é amor e verdade. A carta escrita à senhora eleita e aos seus filhos. Tem duas correntes teológicas que uma defende que essa carta foi escrita a uma senhora e seus filhos. Já outra corrente, que na Bíblia Russell Shedd explica que essa senhora eleita e seus filhos está fazendo referência à igreja. A gente pode até também dizer que, como várias igrejas surgiram em casas, pode também dizer que surgiu em uma casa de uma senhora, pode ser também, mas fato que existe duas correntes. A corrente que é literalmente a uma senhora e seus filhos que seguiam a verdade,
mas também no sentido figurado a senhora está fazendo referência a uma igreja. E nós temos esse entendimento que foi a uma igreja eleita e aos seus filhos. É uma carta, podemos dizer também, com cunho pastoral, onde diz o presbítero, a senhora, a preocupação de João para com aquela igreja e os seus membros. Vimos aí que logo no versículo 1 fala que o amor e o conhecimento da verdade nos leva a amar a igreja. Se os irmãos observarem, João dizendo que aos filhos que eu amo na verdade, e não somente eu, mas também a todos que conhecem a verdade. Então, o amor e o conhecimento da verdade nos leva a amar a igreja. Quando amamos e conhecemos essa verdade, nos impulsiona automaticamente, irmãos. Não é uma questão de obrigatoriedade, mas esse amor e conhecimento da verdade, da palavra, nos leva a amar a igreja de Cristo. E no versículo 2, já vem o amor e a verdade. Palavra permanecem eternamente. Vamos ler novamente o versículo 2, diz assim: por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Nós vimos que amor e verdade, no sentido palavra, permanecerá eternamente. É o que vemos lá em Mateus 24, versículo 35 e 1 Coríntios 13 e 8. 1 Coríntios 13 e 8 diz: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Já sobre a palavra, a verdade, que é a palavra de Deus, lá em Mateus 24, versículo 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então são palavras fortes, amor e verdade, no sentido palavra, permanecem eternamente. Já esses 3 tópicos que os irmãos estão vendo, acompanhando em amarelo, nós vamos destrinchar ele, que é o amor a Deus nos faz obedecer seus mandamentos com prazer, que é do versículo 4 ao 6. Cuidado com as heresias e associações com os falsos mestres, do versículo 7 ao 11, e a importância e a valorização do contato presencial. O amor a Deus nos faz obedecer seus mandamentos com prazer. O versículo 4 muito me alegrei, versículo 4 diz: muito me alegrei em ter achado alguns de seus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. A alegria de João em observar que alguns filhos perseveraram andando nos mandamentos que foram ensinados. Observe aí, irmãos, ele não viu todos. Se a gente for analisar na igreja, infelizmente, nem todos perseveram e andam de acordo com os mandamentos e os ensinamentos de Cristo. Até iniciam, mas não perseveram andando nesses ensinamentos. Mas a alegria de João em observar que alguns filhos, alguns membros da igreja perseveraram e continuaram andando na verdade. Já no versículo 5, diz assim: e agora, Senhora, e agora podemos dizer, e agora, igreja, rogo-te, não como se escrevesse novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Irmãos, a palavra precisa ser relembrada, sempre. Lá, esse texto, ele também tem uma semelhança, principalmente lá em
Primeira Epístola de João 2, do 3 ao 7 e do 10 ao 11, principalmente o versículo 7. Mas vamos ler todos esses versículos. Lá em 1 João, capítulo 2, do 3 ao 7, do 10 ao 11, diz assim: E nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. E aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há trevas. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas está nele. Então, irmãos, a palavra precisa ser relembrada sempre. Nós devemos sempre ler e reler e meditar e refletir. A palavra, a Bíblia Sagrada, ela sempre tem algo a nos ensinar. Mesmo aquele texto que você já leu, 1, 2, 3, mas se Deus tocou em seu coração para que leia novamente, relembre. Porque Deus quer falar ao seu coração naquele texto que você conhece. Então é importante a gente sempre relembrar. E o João, ele disse que a igreja volte não como se escrevesse um novo mandamento, mas ele estava relembrando aquilo que já vinha ensinando a amada igreja. No versículo 6 diz: E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Obedecer os mandamentos por amor reflete uma transformação verdadeira, irmão. Quando obedecemos os mandamentos por amor, sentimos prazer em obedecer. Sentimos prazer em seguir as palavras de Deus. Porque alguns procuram seguir os ensinamentos de Cristo, a palavra, a verdade, por uma obrigação, por saber que aquilo é certo. Aí retira algo essencial, que é o amor. Quando amamos a Deus, quando amamos também ao nosso próximo, obedecemos os mandamentos. Isso reflete uma transformação verdadeira. Então, observe. Reflete, o amor é este, que andemos segundo aos seus mandamentos. Então, esse amor, irmãos, nos faz sentir a alegria em obedecer, em ser obediente aos ensinamentos de Cristo. Do versículo 7 ao 11, vem aí os cuidados com as heresias e associação de falsos mestres. Então, no versículo 7 ao 11, nós vemos aqui o versículo 7 diz assim: Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é enganador e o anticristo. Distorcem e enganam aqueles que não conhecem e os que não seguem a verdade. Então, distorcem e enganam aqueles que não conhecem e os que não seguem a verdade. Lá no livro de João, o Evangelho de João 1 e versículo 14, desconstrói aquilo que naquele momento alguns irmãos, alguns filhos daquela igreja, alguns membros daquela igreja estavam seguindo um caminho contrário à palavra de Deus, dizendo que Jesus não veio em carne e osso.
totalmente contrário a esses versículos que nós colocamos aqui. João, versículo 1, João capítulo 1, versículo 14, Lucas 1, versículo 31 e 1 João 4, 12. O Evangelho de João capítulo 1, versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E lá em Lucas 1, 31 diz: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E o último versículo é 1ª Epístola de João 4, versículo 2: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, aqueles que distorcem e aquelas pessoas que seguem eles são pessoas que não conhecem e não seguem a verdade. Aí vem também a firmeza doutrinária, daquelas pessoas que ouviram tanto os mandamentos, a palavra, ensinamentos que Jesus se alimentou, Jesus teve sede, Jesus teve dor. Isso é o quê? Reconhecer que Jesus era carne e osso, mas também era um Deus vivo, um Deus Emanuel, Deus conosco. Então, esse versículo demonstra aí que muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E o versículo 8 diz assim: olhai por vós mesmos para que não percais o que ganhaste, antes recebais plena recompensa. Esse versículo, irmãos, ele fala em perda, mas perda de quê? Perda de recompensa. O próprio versículo diz: para que recebais a plena recompensa. Então, não perder a recompensa, o galardão. Então, aqui não se refere em perda ou perca da salvação, mas perca da recompensa, do galardão. Apocalipse 22 e o versículo 12 fala sobre o galardão, que diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E lá em 2 Coríntios 5:10 diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas, quer sejam más. Então, irmãos, essa perda não é a perda da salvação, é a perda da recompensa. Muitas vezes, no passar, membros, irmãos, assim como ocorreu naquela igreja onde João estava escrevendo essa carta, existem em nossas igrejas pessoas que perdem a recompensa. Mas antes de perder essa recompensa, o galardão, às vezes perde o testemunho, vai esfriando a fé, vai se afastando daquele homem, aquela mulher tão dedicada na obra, e tem aquele esfriamento. Continua na igreja, aquele ditado: salvo, sentado, satisfeito. Aí perde, principalmente perde também, irmãos, quantos servos que a gente vê que perde o testemunho. Por isso precisamos vigiar, irmãos. Vigiar para não perder algo importantíssimo, o nosso testemunho. Porque o nosso testemunho, a nossa vida, é que também vai fazer com que essas obras tenham um grande efeito. Porque as pessoas vão olhar. Olha, tu fala, mas a tua vida é totalmente contrária ao que tu fala. Então, o nosso testemunho é que vai fazer com que as outras pessoas se sintam motivadas. Não, eu quero seguir a esse Deus que fulano, que ciclano serve, porque ele não só fala, mas ele vive. Então, há tantas pessoas que vêm perdendo
esse testemunho. Vigiemos, irmãos, para que não venhamos perder esse testemunho, que por tabela muitas vezes se perde o galardão, porque não consegue mais, através de sua vida, fazer com que outros sintam o desejo de conhecer e seguir a esse Cristo que nós adoramos. E o versículo 9 ao 11 fala sobre, é um texto interessante também, que diz assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Quem o saúda participa das suas obras más. Aqui podemos destacar a cumplicidade daqueles que seguem os que distorcem a doutrina de Cristo. É muito sério, irmão. Tem pessoas que por não ter a firmeza doutrinária, por não conhecer e seguir a verdade, ele é cúmplice daquelas pessoas que distorcem a palavra, querem mudar, assim como acontecia no meio daquela igreja, que alguns queriam distorcer dizendo que Jesus não veio em carne e osso, mas hoje também existem pessoas que querem mudar a verdade, que querem quebrar essa verdade. E, infelizmente, alguns são cúmplices. A palavra é bem clara, irmãos. É um alerta para nós. Diz assim, que nem saudeis e nem participeis das obras dele. Então, e diz ainda, não recebais em casa e nem tampouco o saudeis. Então essas coisas são muito sérias. E a todo momento vem surgindo pessoas que querem distorcer a palavra de Deus. Um evangelho, um meio evangelho não existe, o evangelho é completo. E ele tem que estar aqui. E a própria Bíblia diz, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo não permanece nele e não tem a Deus. Então, essas pessoas, como falsos mestres, que às vezes pessoas de dentro da igreja, pessoas que já conhecem a verdade, começam a se associar a esse tipo de pessoa. Não, irmãos, não podemos ser cúmplices, não podemos saudar e nem trazer eles para os nossos lares, porque eles vão corromper também os nossos familiares. E nem dar voz a esse tipo de pessoa nas nossas igrejas, porque aí eles vão corromper e distorcer, principalmente aqueles novos crentes, aqueles que ainda estão engateando. Então, a cumplicidade daqueles que seguem os que distorcem a doutrina de Cristo, isso é uma coisa séria e a gente deve repreender isso de nossas vidas e da vida da igreja. Os últimos versículos, 12 ao 13, que já que diz assim, já João falando, tenho muito que vos escrever, mas não quero fazer com papel e tinta. Antes espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Saudam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Vamos, a importância e a valorização do contato presencial. Uma carta não substitui a comunhão pessoal. E João, não só João, Paulo, tantos outros que escreviam, porque eles não podiam estar na comunhão pessoal com a igreja. Mas ele mesmo diz a importância dessa comunhão, que tem certas coisas que não dá para escrever por carta. Então ele estava dizendo isso, olha, tem coisas que não dá para escrever.
Não dá para mensurar o que eu sinto por vocês. E tem assuntos mais complexos que não só por carta, mas eu preciso olhar face a face com seus leitores do encorajamento mútuo proporcionado pelo encontro pessoal. Então, os seus leitores, os leitores de João, do encorajamento mútuo proporcionado pelo encontro pessoal. Então, a importância da valorização do encontro presencial com seus leitores, do encorajamento mútuo proporcionado pelo encontro pessoal. Interessante, irmãos, que hoje nós estamos vivendo um pouco sobre isso, né? O contato ainda está até melhor do que na época de João, de Paulo. Pelo menos a gente tem um contato visual. A gente consegue uma videochamada, consegue ver o nosso irmão, nossos familiares. Conseguimos digitar, conseguimos ouvir a voz. Mas, irmãos, uma carta, um teclado no computador, no celular, uma videochamada, a voz não substitui a comunhão pessoal. Olho no olho, face a face. Muitas vezes tem determinados assuntos ou sentimentos que não tem como substituir pelo presencial. Então, que quando acabar essa pandemia, nós venhamos valorizar a comunhão pessoal com a igreja. Quando acabar essa pandemia, não fiquemos em casa assistindo os cultos online. Não. Tenhamos o contato com as pessoas, face a face, olho no olho, para que possamos expressar esse sentimento de fé, de amor, pregando a verdade. Então, que Deus possa aplicar essas palavras em nossos corações. Que venhamos entender, ler, reler e sempre meditar na palavra do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.